Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos nesta madrugada de domingo, dia 4 de agosto de 2024, para trazermos uma mensagem para nossas almas, mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro de tudo, amém? Vos saúdo a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. E sem delongas, vamos à mensagem que encontra-se hoje, primeira carta que escreveu João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 a seguir está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Amém? Oremos, Pai. Gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra, lida nesta madrugada de domingo. Pai, que teu Espírito Santo venha abrir as mentes e os corações de todos os amados irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, Facebook, Instagram, YouTube, meu Senhor da Glória, WhatsApp, que ele fale aos corações, revelando a tua palavra. Senhor da Glória, repreenda toda a ira do inimigo, repreenda todo o sono, todo bloqueio, revela a tua palavra, fala conosco, fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, falaremos nesta oportunidade a respeito do perdão dos pecados humanos. E o perdão, somente Jesus pode nos perdoar. Não é no nome de Deus, não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome dos apóstolos, nem dos profetas e patriarcas, mas é no nome de Jesus. E Jesus, ele não é religião. Quando falamos que somos cristãos, aí todo diz que cada um tem a sua religião. Mas religião não salva ninguém. Religião mata. Pois se religião salvasse alguém, Jesus morreu em vão. E o pior, Deus Pai deu seu Filho unigênito, único, para morrer em vão pela humanidade. João Evangelho, capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, ser humano, que deu seu Filho único, unigênito, para que todos que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Logo, ele
é o único Salvador do mundo. A pergunta que eu faço: por que este nome incomoda muita gente? Muitas vezes falamos de Deus, as pessoas ouvem, mas quando falamos de Jesus, aí o inferno se levanta, porque é o nome que é sobre todos os nomes. É o nome que derrota Satanás. É o nome que abala os infernos. E é o nome que salva. É o nome que cura. É o nome que liberta. É o nome que santifica. E leva o pecador remido pelo teu sangue para morar no céu. Amém? Deus seja louvado. Quem não já ouviu essa expressão? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, o primeiro a tirar a primeira pedra. Observamos, meus amados irmãos e amigos, que ouvirão este vídeo. Não é, ouça bem, não é de vontade humana que pregamos o Evangelho. É uma ordenança. Muitos dizem, não queremos ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é enfática, categórica. E ela diz que devemos pregar em tempo e fora de tempo. Desde o tempo do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 3, verso 27, o povo de Israel estava exilado em Babilônia, e o Senhor levanta Ezequiel na sua segunda levada de judeus cativos à Babilônia. E ele levanta Ezequiel como atalaia. Atalaia é aquele que traz a mensagem do alto. E no capítulo 3, verso 27, o Senhor diz assim a Ezequiel: mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca, e você lhes dirá, assim diz o soberano, o Senhor, não é homem, o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Aleluia. Estamos proclamando o Evangelho de Cristo aproximadamente 2000 anos, desde o tempo de Atos dos Apóstolos. Assim que Jesus ressuscita da morte depois do terceiro dia, e ele fica cerca de 40 dias, dando instruções aos seus discípulos, e ele dá uma ordenança em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 8. E ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então é mandamento. Porém, muitos acham que só devemos pregar para quem quer ouvir, mas estão enganados. A Bíblia diz que temos que pregar a todas as criaturas. Quem quiser ouvir, que ouça, e não os que não quiser ouvir, não ouça, porque eles são nação rebelde.
Aleluia. Então, meus amados, muitas das vezes somos taxados como alguém que se esconde debaixo de uma Bíblia, mas saiba vocês, de Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Antes que eu fale alguma coisa, ou você, antes que eu pense, ou você, Ele já sabe tudo. Olha que diz o texto, e são várias passagens, mas eu quero trazer aqui a memória de todos nós. Salmo de Davi, seu capítulo de número 33, verso de número 13 ao 15, que está escrito assim: dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Então, Deus sabe tudo, mas Ele levanta homens na velha aliança, profetas para trazer a mensagem ao povo. Fez várias alianças e não deu certo, porque o ser humano é falho. A palavra ser humano significa ser imperfeito. Porém, para salvar a humanidade, precisaria ser alguém perfeito. É por isso que Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, e como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas fez maldição em nosso lugar, para que através dele, da sua morte, horrenda de cruz, na cruz do Calvário, ele levasse sobre si as transgressões e iniquidade de toda a humanidade. Toda a humanidade. Porém, é necessário que você e eu reconheçamos que somos pecadores e precisamos reconhecer aquela morte horrenda de cruz, reconhecer que foi no seu e no meu lugar que ele padeceu e sofreu. Amém? Porém, a Bíblia diz: aquele que confessa com a sua boca e abandona a sua prática de pecado, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? O texto que nós lemos diz isso claramente. Primeira carta de João, capítulo de número 1, verso 5, aonde está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é de alguns, é de todo pecado. Porém, tem que confessar e abandonar. O problema é que as religiões, ela não prega, digamos, santidade.
até porque eles não sabem o que é isso. Santidade para eles são estátua de algum homem que um dia um outro homem, com título de papa, colocou como santo. Uma imagem de alguém que não fala, não cheira, não enxerga, não ouve, não apalpa, não anda e nem som algum sai da sua garganta. Aí o texto bíblico diz: torne-se igual a eles, todos os que o fazem e todos que crê. Ficam sem entendimento, fica cego espiritualmente. Por quê? Por conta que estão colocando a sua confiança em algo que não tem valor algum. E a palavra de Deus se cumpre. Segunda carta aos Coríntios 4:4. O Deus desse século, com D minúsculo, Satanás, teve o entendimento de cegar os incrédulos, para que nele não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Aleluia. Muitos dizem: eu era um deles, quando não conhecia a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E quem é essa verdade? João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou único, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? João 14,6. Então, meus amados, todos, ser humanos, sem exceção, pecaram por conta do primeiro homem chamado Adão. No livro de Gênesis, que é o começo, depois que o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, aonde Deus tinha dado ordem expressa a Adão, que não deveria comer daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, onde muitos pagãos, na sua ignorância, diz que era maçã. Se fosse assim, a maçã era maldita. Mas não era maçã. Era um fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. E porque a serpente enganou Eva, ela come e dá ao marido. Por causa dele. Porque a ordem expressa é para ele. Até porque quando Deus deu essa ordem a Adão, Eva não existia. Como tem um provérbio, ela estava literalmente no paraíso. Estava ainda na costela de Adão. Porque essa ordenança foi em Gênesis 2,16. E ela só foi criada em Gênesis 2, verso 21 e 22. Mas não é essa pregação. Porém, faz parte. Em Gênesis 3, 17, o Senhor vai dizer essas palavras a Adão: porque deste ouvido à tua mulher e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenara que não comesse. Maldito é toda a terra, por tua causa. Logo, toda a humanidade se tornou pecadora, por conta de Adão. Por isso, meus amados, é necessário todo ser humano reconhecer aquela morte horrenda de cruz de Jesus no Calvário, para que através do seu sangue nós tenhamos remissão, perdão dos nossos pecados.
porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Logo, nenhum outro ser morreu, padeceu pela humanidade. Todos que morreram continuam mortos, desde que o mundo existe até o dia de hoje. Só lembrando, hoje é 4 de agosto, mês 8, de 2024. Tem exatamente 2000, falta 9 anos, para completar 2000 anos que Jesus veio, padeceu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou com todo o poder e glória, está à destra do Pai e intercede por ti e por mim. Amém? Glória a Deus. Carta Paulina aos Romanos. Porque muitos querem endeusar pessoas. Muitos dizem, inclusive os católicos pagãos, que Maria é mãe deles. E Maria não é mãe deles. Maria não deu a luz a ele. Maria deu luz, sim, a Jesus, o primogênito. Por que primogênito? Primeiro, Deus deu seu filho unigênito, único. Então Maria teve mais filhos, mas os padres ensinam erroneamente aos seus, digamos, discípulos, que Maria só teve Jesus. E ele insiste em dizer que onde está escrito que Jesus tinha irmãos, era parentes, não era irmão biológico, e era irmão biológico pela parte da mãe, porque pela parte do pai não, que o pai é Deus. Amém? Jesus é obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus. Então, meus amados, Romanos, carta paulina, ele vai dizer no capítulo 3, e vou falar o seguinte, verso 10 é uma referência ao salmista Davi no Salmo 14, do verso 1 ao 3. Aí Paulo, mais ou menos 1000 anos a 1100 anos depois, mas o Espírito é o mesmo. Paulo diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Verso de número 23. Romanos 3 e o verso de número 23. Observamos que não tinha um justo sequer. E no verso de Romanos 23, aí vai dizer a justificação por meio da fé. Aí diz no verso 23, mas quero ler o 22, fica melhor. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Separado, destituído.
sendo justificado gratuitamente por sua graça, que é um favor imerecido, e esta graça é Jesus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometido, os pecados anteriormente cometidos. Demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Veja só, todos pecaram. Se Jesus não viesse na terra, se ele voluntariamente não se dispusesse diante do Pai para pagar o pecado de toda a humanidade através da sua morte horrenda de cruz, na cruz do Calvário, para nos resgatar por meio do teu sangue, ninguém escaparia, ninguém seria salvo. E por que esta rejeição por Jesus? Muitos dizem até: eu tenho Jesus desde que nasci. Jesus mora no meu coração. Isso é um engano terrível. Esta alta confiança, dizer que tem Jesus no coração, mas continua na prática do pecado. É a prática do pecado que nos separa de Deus. Então veja, o que ocorre é que em qualquer outra religião se pode fazer tudo ao seu bel prazer. Mas quando alguém se converte a Cristo, agora ele não tem mais livre-arbítrio, como muitos pensam que tem. Porque se tivéssemos livre-arbítrio, praticaríamos tudo. Apesar que o apóstolo Paulo, em 1ª carta aos Coríntios 6,12, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E se não edifica a vida espiritual, então não devemos praticá-la. Então o sangue de Jesus, ele purifica toda a humanidade do pecado. Mas há uma condição. É necessário confessar que é pecador. É necessário aceitar aquela morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. E depois disso aceitar os seus ensinamentos, sua doutrina, que é a Bíblia, única regra de fé. Não existe outra, apesar que tem várias no mundo, várias opções. Mas se quer ser salvo, só tem um caminho, Jesus. E não é do seu jeito, nem do meu. É do jeito dele. Então ele diz, na sua palavra, que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. João, Evangelho que escreveu João 14, verso 6. Essa ilusão de um caminho é que leva alguém em determinado lugar. O caminho aqui na Terra tem vários, milhares e milhares de caminhos.
Porém, para ir para sua casa ou para a minha, ele vai indicando o caminho. Mas para o céu só tem um caminho e é reto. Ó, de baixo para cima, vertical. Não é horizontal, é vertical, para cima. Só Jesus pode levar o ser humano para o céu. Uma criança, quando nasce, ela por si mesma não pecou, mas a sua natureza já é pecaminosa. Por isso que a Bíblia ela é enfática, categórica, no capítulo de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. E o caminho é Jesus. Obviamente que a nossa natureza, ela é caída e é predestinada para o mal. Escritor aos Romanos, que é Paulo, capítulo 8, verso 6 diz que a nossa natureza, a carne, ela é inclinada para a morte. Mas o seu e o meu espírito, com letra minúscula, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Mas o nosso espírito é inclinado para a vida. Então você e eu é que vai decidir qual dos dois vai prevalecer, porque os dois lutam um contra o outro, para que não faça o que o outro quer. Para isso, você, eu, nós vamos decidir. E só tem 3 fórmulas de você e eu conseguirmos vencer a nossa natureza caída, a nossa carne, com 3 coisas: jejum, oração, palavra. Palavra, jejum, oração. Os 3 pilares. Essas 3 coisas, ela enfraquece a carne, a natureza caída, e fortalece o nosso espírito. Logo, nos aproximamos de Deus através da palavra e através da oração. Oração não é algo mecânico, como os pagãos praticam. Terço, reza como Ave Maria e por aí vai. Na Bíblia não tem reza de Ave Maria. Tem a oração do Pai Nosso. Todos conhecem que é universal. Mas muitos, e na maioria absoluta, não meditam o que está escrito no Pai Nosso. Primeiro que diz, Pai Nosso, não é meu só, é nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade é dele, não é sua nem minha. Aqui na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. A pergunta é, temos perdoado quem nos ofende? Mas no Pai Nosso todo mundo, a maioria reza, mas não medita. Primeiro, a vontade dele é que você perdoe quem te ofenda. Se você e eu não perdoar quem nos ofende, ele não vai nos perdoar. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia é ele que nos dá. Saúde, entendimento, sabedoria,
abre porta para trabalharmos, nos dá força. Muitos dizem que do céu só vem chuva, graças a Deus, porque se não viesse chuva, não tinha alimento na mesa dos ricos, porque sem chuva não há alimento. Deus é tão bom e perfeito, que Ele manda a chuva no seu determinado tempo. E o sol, se vier chuva demais, a lavoura, ela não frutifica, não dá os seus frutos. Se vier sol demais, a mesma coisa. Então há um equilíbrio, porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? Então, temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, que é Jesus. Quando ela é doutrinada num caminho, então ela vai saber respeitar o próximo, ela vai saber que não pode mentir, ela vai saber que não pode roubar, que não pode matar, que não pode adulterar. E adultério é sexo fora do casamento civil. Casamento civil. Fornicação é sexo fora do casamento civil também. Pode ter uma única companheira, mas se não casa no civil, não é no padre como muitos dizem. Pode até casar no padre, mas tem que casar no civil. Esse é o casamento que Deus reconhece. Porém, ensinando a doutrina, que é a palavra de Deus, como diz Provérbio, capítulo de número 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se aparte dele. Sendo assim, esta criança tornar-se-á um adulto responsável, um adulto honesto, um adulto aonde cumpre os mandamentos de Deus. Primeiro, só existe um mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Não é amar a Deus em primeiro lugar? Sim. Mas ninguém pode amar a Deus se não amar o próximo. Porque esses dois mandamentos é um. Primeira carta de João, capítulo 4, 20. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão que vê, é mentiroso. Como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Dele temos esse mandamento: se ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Glória a Deus. João Evangelho, capítulo 13, verso de número 34. Disse-lhe Jesus: um novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo como eu, Jesus, vos amei. Amém? Glória a Deus. Amados, muitos dizem: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vou ler aqui um texto onde fala sobre isso, mas geralmente é usado esse texto sem contexto. Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 8, e o verso de número 2 a seguir diz assim: glória a Deus. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Glória a Deus. Repetindo, primeira carta de Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 8, verso 2 a seguir. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensiná-lo.
os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida no ato de adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Observe que no verso 1, vão dizer que eles fizeram isso para surpreender Jesus em algum, digamos, delito, pegar em alguma falha. E ele pega a mulher no ato de adultério. Na lei de Moisés, estava escrito, se pegar alguém no ato do adultério, que é um homem e a mulher, os dois eram levados à praça pública e seria apedrejado até a morte. Mas para eles testar Jesus, tentar pegá-lo numa falha, deixou o homem escapar e levou só a mulher. Aí ele diz, verso 4 de João 8, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? E o que o Senhor diz? Ele estava usando esta pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês... Jesus não se refere aqui, nesse texto e contexto, à humanidade, que todos pecaram. Mas aqui, a questão, atirar a primeira pedra, é só aqueles que vieram a tentar Jesus. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com o mais velho, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11, ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Aí ele adverte ela severamente, vá e abandone a sua prática de pecado. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Então, quando alguém não quer ser corrigido, ser exortado do seu pecado, aí ele disse, Jesus disse que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas o texto que nós lemos, primeira carta de João, no seu capítulo de número 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Agora vá e abandone a sua prática de pecado. E isso é para todos. Quem confessa e abandona, encontra de Deus misericórdia. Vou trazer aqui várias passagens bíblicas, aonde Deus
Ele não vai imputar o seu pecado no tempo da ignorância, mas adverte a todos que se arrependa hoje, não é amanhã, é hoje. Evangelho escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, mas a fala de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30 e 31. E no verso 30 está escrito assim: glória a Deus. No passado, e que passado é esse? Quando você não tinha ainda conhecimento da verdade, quando você não conhecia Jesus, quando não tinha ouvido pregar o evangelho que salva, liberta e cura e transforma, leva o pecador remido pelo sangue dele para morar no céu. Amém? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, não é alguns, nem algum lugar, é todos, em todos os lugares. Aleluia! Se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dos mortos, que é Jesus. É Ele que vai julgar os vivos e os mortos, no dia do juízo do grande trono branco. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. E no verso 15 está escrito: todos que não encontrar o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia! Onde é a segunda morte. Lá vai estar o diabo, a besta, o anticristo, o falso profeta e todos os anjos caídos e todo ser humano que não aceitou esta verdade, o evangelho que salva, cura e liberta. Porque salvação é só na pessoa de Jesus. Muitos querem pagar para ver, mas o evangelho está sendo pregado. E mais, como igreja nós oramos pedindo a Deus misericórdia por eles, como teve de nós, para que o Espírito Santo venha tirar o bloqueio das mentes, abrir o entendimento, para que eles não percam a sua salvação, porque a alma do ser humano precisa ser salva, e só Jesus pode fazê-lo. Então, meus amados, já provamos biblicamente que em Adão toda a humanidade pecaram, inclusive uma criança quando nasce, a natureza já é pecaminosa. Mas quando ela cresce, que é doutrinada no caminho de Jesus, de acordo com o ambiente que ela está crescendo, ouvindo e vendo, aí ela vai aprendendo tanto do mal quanto do bem. Se for no caminho, que é Jesus, ela vai aprender o bem. Se não for, o mal. Não tem para onde correr. Mas vamos lá. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas é preciso confessar e abandonar. Jesus disse assim em Mateus, evangelho que escreveu Mateus, no evangelho de São Mateus, como muitos pregadores, até renomado cristão, diz, evangelho que escreveu São Mateus. Não é São Mateus. Quem fala São Mateus é os ímpios, é os católicos, porque na Bíblia não está São Mateus. É evangelho que escreveu Mateus. Mateus é o nosso irmão. Lucas, não é São Lucas, é Lucas. Marcos, não é São Marcos, é Marcos. E Maria não é mãe
de nenhum cristão, nem de ser humano algum. Ela foi mãe, sim, de Jesus homem, e gerou com José 4 filhos homens e mulheres. Mulheres pode ser 2 ou mais. A Bíblia não dá nome e nem quantas mulheres, como está escrito em Marcos capítulo de número 6, verso 3. Lá tem o nome dos homens, que é Simão, Tiago, José, Simão, José, Tiago e Judas. Não é Judas Iscariote. Aí eu vi ontem, melhor dizendo, um padre dizendo que os cristãos protestantes, para menosprezar Maria, isso é que ele acha que nós menosprezamos Maria e não menosprezamos. Nós cristãos genuínos não menosprezamos Maria, até porque Maria foi uma mulher bem-aventurada, feliz, por ter o privilégio de carregar em seu ventre o Salvador do mundo. Ela foi mãe de Jesus homem. Mas depois de 2 anos, Mateus capítulo 1 diz que ela, depois de 2 anos, ela não teve relação sexual até completar 2 anos depois de ter Jesus. Aí logo depois, lógico, ela coabitou com o marido José, por isso era ambos esposo e esposa, e ela tiveram mais 4 filhos. Aí esse homem, esse padre, dizendo, deturpando o evangelho, diz que erroneamente pega esse texto de Marcos, capítulo 3, 6, ainda dá nome, segundo ele, e dizendo que é parente. Aí ele conta uma história lá errônea para dizer que ali não é filho de Maria e José. E só tinha esse versículo. Só que eu vou falar aqui rapidamente, não vou ler porque é do tempo. Em Mateus capítulo de número 13, verso 55, repete a mesma coisa. Os nomes que é Simão, não é Pedro, é Simão, Tiago, José e Judas. Também, evangelho que escreveu João capítulo 2, e o verso de número 12, fala que Jesus, depois do seu primeiro milagre, transformando água em suco de uva, aquele vinho ali é suco de uva, e ele foi com a sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos, para não ter dúvida. E João capítulo de número 7, verso 3 a seguir, vai dizer que nem os irmãos de Jesus cria nele. Gálatas capítulo 1, verso 18. Paulo diz que depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém para conhecer Pedro. E lá ele não viu ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Veja que tem várias passagens. E o próprio Judas, que tem um livro que é junto de Apocalipse, ele diz Judas, irmão de Tiago. Tiago e Judas são irmãos, filho de Maria e José, irmão de Jesus através de Maria. Mas não é essa a pregação. Já chegando para o final desta mensagem, falando que todos pecaram, toda a humanidade, mas em Jesus os pecados são perdoados. Todos os profetas, um por um, predisseram os dias de Jesus. Então, no capítulo de Miqueias, Velha Aliança, capítulo 7, verso de número 19, vai dizer assim: de novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então, verso 19, diz que o Senhor terá compaixão de nós e pisará as nossas maldades e atirará as maldades, os pecados, no profundo mar de esquecimento. Mas ainda em Isaías 43, também Velha Aliança, profeta Isaías, capítulo 43, e o verso de número, aleluia, 25, está escrito assim, glória a Deus. Mas o Senhor, glória a Deus, não é 25, é o 23. Não é porque eu troquei o capítulo, é o capítulo 43, eu estava no 45. E o verso é 25 mesmo. Diz assim, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não lembro mais de seus pecados. Ainda tem mais. Já lemos Miqueias 7, 19 ao 20. Aleluia. Lemos Isaías 43, 25. Vamos ler agora. Já lemos Atos 17, 30. 1 de João 1, 7. Vamos, Provérbio 28, verso 13 e 14. Aquele que esconder é não confessar. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Mas quem confessa e abandona, achará de Deus misericórdia. Verso 14 diz, mas aquele que endurece o seu coração cairá em muitas desgraças. Então o pecado ele tem que ser confessado e em seguida abandoná-lo. Aí o sangue de Cristo, 1 de João, capítulo 1, 7, nos purifica de todo pecado. Romanos 3, verso de número 24. Que através de Jesus, pela fé, fomos purificados de todo pecado. Glória a Deus. Mas ainda eu quero trazer aqui o escritor aos Hebreus. E ele vai falar o mesmo que Isaías 43, 25. Sou eu mesmo que apago os seus pecados por amor de mim. Então diz assim, escritor aos Hebreus, capítulo 8, verso 12. Porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda quero trazer aqui o profeta Jeremias. Glória a Jesus. Jeremias, conhecido como profeta chorão. E no capítulo de Jeremias 31, verso 33 a seguir diz assim. Glória a Deus. 33. Esta é a aliança
que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aqui acontece literalmente através de Jesus. Vou repetir de novo, já chegando ao final desta mensagem, o escritor aos Hebreus. Eu li apenas o verso 12, mas vou ler agora do verso 10 a seguir, do capítulo de Hebreus 8, verso de número 10 a seguir. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Aí o verso 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, chegando ao final desta mensagem, só em Jesus, ouça bem, só em Jesus a remissão de pecado, só em Jesus a salvação, só em Jesus a libertação. É o nome que é sobre todos os nomes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo do velho homem, da prática do pecado, todos que viviam na sua vida dissoluta, nas paixões, paixão mata, paixão por futebol, paixão por pessoa, o amor é diferente, o amor cuida, paixão mata, paixão por dinheiro, por política, por novela, tudo isso nos separa de Deus. E se alguém diz que é cristão e continua praticando essas coisas, não teve um encontro pessoal com Jesus. Porque quando tem um encontro pessoal, é impossível permanecer na prática do pecado. Até porque o pecado nos separa de Deus. Então, quando alguém disser: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você é cristão genuíno, você tem que responder da seguinte forma: realmente você tem razão, mas eu era assim, não sou mais, porque eu confessei a Jesus os meus pecados, e o sangue dele me purificou de todo pecado. Primeira carta de João, seu capítulo de número 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Agora tem que confessar e abandonar. Amém? Então, meus amados, quando confessamos e abandonamos, então todos os nossos pecados ele é perdoado. Não importa o que você fez, nem o que eu fiz. O que importa é nos arrependermos genuinamente, um arrependimento genuíno. E a partir daí, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, que é pela fé. Seguimos a Ele pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos
que se aproxime dele, creia que ele existe e que é galardoador de todo que o busca. Confessou, abandonou, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, confessamos a ele como nosso único Salvador, ele escreve o seu nome e o meu no livro da vida, e aí, se permanecermos perseverando na fé, na doutrina dos apóstolos de Cristo, naquele dia, o grande dia que está por vir, no abrir e piscar de olhos, estaremos com ele para sempre. Esta é a minha esperança, que seja a sua também. E encerrando, João, Evangelho, capítulo 8, onde contamos a história da mulher adúltera. Mas no verso de número 11 diz: vá e abandone a tua prática de pecado. Mas o verso 12 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá vida eterna de paz, sem sofrimento, sem dor. Porque a Bíblia diz, Apocalipse 21:4, o próprio Deus enxugará de vós toda lágrima, de mim e de todos que aceitaram a Cristo, abandonaram sua prática e perseveraram até o fim. Porque não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as coisas velhas são passadas. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que o Espírito Santo continue bradando, falando em cada coração. Se chegou até aqui, mande este vídeo para os amigos, os irmãos, familiares, para que ele entenda que só Jesus salva, só Jesus liberta e purifica de todo pecado através do seu sangue. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.